Oi gente, bom dia. Espero que todos estejam bem. Saudade a gente nem precisa falar, né? O tamanho da saudade. Saudade de abraçar, beijar, de estar junto na nossa igreja. E um jeito especial de matar essa saudade é aqui no nosso culto online, né? Que já vai começar. E hoje eu vim convidar vocês para participar de mais um culto. Tá sendo maravilhoso. Eu tô amando todos os cultos. Nossa equipe tá de parabéns, com certeza. E é isso, tá sendo muito bom estar aqui com vocês todos os domingos. Beijo, gente! Necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo, nele há esperança e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aceitas com meus medos, falhas e temores. Enche meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos. A ti me rendo. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Possa o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Possa o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo, nele há esperança e tem poder para salvar. Cristo, nele há esperança e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Bom dia, igreja, espero que estejam todos bem. Convido vocês agora para o momento de oração. Nós temos 2 pedidos específicos para hoje. Um é para a gente continuar perseverando em oração em relação à pandemia, em relação à Covid, e que a gente continue pedindo a Deus, né, por saúde para as nossas vidas, para os nossos familiares e todos os membros também da nossa igreja.
que a gente continue perseverando em oração, né? A gente já está com a pandemia há tanto tempo, né? Mais de 6 meses, e que a gente não desanime e continue acreditando que Deus é grande e soberano sobre todas as coisas. O segundo pedido é em relação às eleições municipais que estão chegando. A gente vive um momento político bem pontual no nosso país, né? E que Deus dê sabedoria para a gente como cristão também, para todos os candidatos também à prefeitura, que o Senhor esteja sobre todas as coisas e guiando os nossos passos. Oremos. Senhor Deus, muito obrigada, Deus, porque o Senhor tem estado conosco nesses dias difíceis, ó Deus, que temos vivido, esses dias tão diferentes, Senhor. Nós podemos sentir a Tua presença, sentir a Tua mão, ó Deus, cuidando de nós. Muito obrigada, Deus, por isso, Senhor. Ó Deus, nós te clamamos e continuamos a te pedir, Senhor, que o Senhor faça a Tua vontade, o Teu querer. O pedido do nosso coração, ó Deus, é que o Senhor acabe, ó Deus, com essa pandemia o mais rápido possível, Senhor, mas sabemos que o controle de tudo está nas Suas mãos. Esteja, ó Deus, com os enfermos, as pessoas que estão doentes em casa, que estão nos hospitais, que o Senhor possa estar com eles, que Seu Santo Espírito possa estar, ó Deus, presente na vida deles, eles possam sentir a Tua presença, Senhor. Por favor, ó Deus, ajude, ó Deus, esses enfermos. Nosso pedido é que o Senhor restaure a saúde deles, ó Pai, mas faça o Teu querer. Te pedimos também, Senhor, que o Senhor abençoe as próximas eleições municipais, que o Senhor tenha misericórdia de nós, Senhor, tenha misericórdia dos nossos políticos e que a Tua mão, ó Deus, possa ser vista nesse momento também. Entregamos a Ti, Senhor, as nossas vidas, as nossas famílias, o nosso país, ó Pai. Está, ó Deus, debaixo das Tuas mãos, Senhor. Te entregamos, ó Deus, e te clamamos, Senhor, que o Senhor intervenha e faça, ó Deus, o Teu querer nas nossas vidas e no nosso país. É isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Dores e mágoas caminham comigo, mas mesmo nas lutas eu posso cantar, pois tenho um tesouro, meu Deus está vivo. Eu já decidi viver para o Rei. Eu já decidi ser invencível, pois Seu Espírito habita em mim. Nada me abalará, Cristo nunca me deixará. Eu já
ora, trevas se apagam na luz do Senhor. Triunfo com Ele, marchando ao meu lado. Eu já decidi viver para o Rei. Eu já decidi ser invencível, pois seu Espírito habita em mim e nada me abalará. Cristo nunca me deixará. Eu já decidi viver para o Rei. Quando eu estou fraco, eu clamo ao Senhor. Alcança a vitória com meu Salvador, com meu Salvador. Eu já decidi ser invencível, pois seu Espírito habita em mim e nada me abalará. Cristo nunca me deixará. Eu já decidi, eu já decidi, eu já decidi viver pra Jesus, meu Rei. Isso é coisa de mulher, a presença feminina na Bíblia. Nós iniciamos essa série de sermões e com o intuito de destacar a presença feminina na Bíblia, mas também para suscitar em mim e em você a percepção de que em Jesus Cristo o que existe é uma plena igualdade entre as pessoas. Não existem hierarquias prévias, só circunstanciais. Vou exemplificar. Numa sala de aula, o professor é mais do que o aluno. Mas saiu da sala de aula, igualou. O juiz é mais do que o advogado, até do que o réu, na esfera daquele cenário da justiça de julgamento. Saiu dali iguais, plenamente iguais. Em Cristo Jesus, todos são iguais, homens e mulheres, em pé de igualdade, e é isso que essa série de sermões busca instigar em mim e em você, e a gente conseguir se inspirar em belas histórias de mulheres. Há duas mulheres que deram nome a livros na Bíblia, uma é Ruth e a outra é Esther. E hoje falaremos sobre a Esther. Esse livro, a história de Esther, é ambientada no período persa, medo-persa, que sucede o Império Babilônico. Aqui é mais ou menos o ano 480 a.C. E esse livro talvez seja o livro da Bíblia mais empolgante, no sentido de te prender com uma mesma história. Então, do começo ao fim, narrando uma trama que daria até um filme. É um livro empolgante. A gente, pelo menos eu já sei a história há muito tempo, então você já sabe o final, mas para quem não sabe, é muito interessante, ele é do começo ao fim, nessa perspectiva de ser capturado pela narrativa histórica, real e cheia de emoção. A história, mas eu vou ter que contar parte da história, né? Senão toda. Mas vale a pena a leitura assim mesmo, com certeza.
Esther é a história de uma mulher bonita que ganhou espaço público devido à sua beleza. O que aconteceu foi o seguinte: havia o rei e ele fez um grande banquete e bebeu muito, e era comum os reis persas beberem muito. Inclusive eles achavam que isso era importante para a tomada das decisões, porque ele favorecia um certo êxtase propício à fala da divindade. Então era alguma coisa estimulada. Então, quando não se estimula, já se bebe, imagina se estimulando. E aí, no meio daquele banquete, o rei chama a rainha Vasti. Quando a gente pensa na rainha Vasti, a gente pensa logo na rainha, única rainha. Provavelmente o rei Assuero, ou Xerxes, ele tinha mais de uma rainha. Tá? Era um harém, e dentre esse harém havia provavelmente mais de uma mulher reconhecida como rainha. Então a gente não sabe se a Vasti era a rainha principal ou não. O fato é que ela é chamada e ela se recusa a ir, porque de alguma maneira aquela apresentação dela seria vexatória, ou porque pediu para ela desfilar nua, dada a sua grande beleza, ou em trajes inapropriados, ou porque ela não estava adequadamente preparada para aquele ato, com seus embelezamentos. O fato é que ela se recusou. O rei ficou extremamente indignado, porque passou uma vergonha terrível, e com isso a destitui do cargo, dando início a um processo seletivo de uma nova rainha. É isso mesmo, processo seletivo. Várias candidatas ficaram se embelezando durante um ano, e depois desse ano foi escolhida a mais bonita. Qual foi a mais bonita? Esther. Esther, portanto, é uma dentre milhares, milhões de histórias de mulheres que conseguem galgar um espaço social privilegiado ou uma ascensão social em decorrência da sua beleza. A beleza tem sido um caminho de ascensão social para inúmeras mulheres. E aqui cabe um destaque. As mulheres, você mulher, tem que tomar muito cuidado, porque a sociedade diz que a tua referência, talvez a principal, gira em torno da beleza. O que é um problema, porque a dignidade da pessoa não está relacionada à beleza. O seu valor social não está relacionado à beleza. Eu sei que a sociedade valoriza e muito a beleza masculina, mas principalmente a feminina. E que você, mulher, é pressionada para ficar bonita. Pressionada por homens e mulheres. Pressionada a ficar mulher bonita. E se você não tomar cuidado, você acredita nessa história a ponto de ficar sufocada pela obrigação da beleza. Cuidado com isso. Cuidado. Resista a isso. Não atrele beleza com autoimagem, com dignidade própria, com autoestima. Porque há pessoas que são feias, que nascem feias. Homens e mulheres. E nem por isso são menos dignas ou não devem ter uma autoestima sedimentada, fortalecida. A gente pode enfeiar em decorrência de vários fatores e com a idade a beleza vai perdendo isso. É inevitável. A gente vai ganhando outras belezas, mas não as físicas. E aí, se você não tomar cuidado, você é capturado por isso e isso te esmaga. Vasti teve uma postura altamente corajosa. Essa mulher foi extraordinária. São duas mulheres gigantes nesse texto. Vasti foi de uma coragem, uma ousadia intensa. Mas o fato é que Esther, ela ganha esse concurso, essa seleção, e é proclamada rainha em lugar de Vasti. Está lá, numa posição maravilhosa, no quadro social da época, uma posição maravilhosa, uma vida
boa, tranquila, boa comida, tudo que é possível a uma mulher ter de bom naquela época ela tinha disponível. Ou seja, ela estava num momento maravilhoso da vida. Só que existia um sujeito, uma trama entre uma pessoa, um Amã, um homem lá chamado Amã, um sujeito desprezível, arrogante, metido, vaidoso e alto funcionário. E ele ficava indignado com um tal de Mardoqueu, um sujeito lá de pouca expressão social, mas que esse sujeito não curvava diante dele. Não se curvava. E ele ficava indignado, porque todo mundo se curvava. E ele não. E aí ele falou, vou me vingar desse sujeito. Só que eu vou me vingar de uma forma extensa. E ele fala para o rei o seguinte, olha, tem um povo que segue costumes que são contrários ao que o rei proclama. É um tal de povo judeu. E o senhor podia fazer o seguinte, rei, lançar um edito, e quando o rei carimbava, não tinha como voltar atrás, né, com selo real, lança isso daí, fazendo o seguinte, olha, no dia tal, aí um prazo bem para frente, todo mundo vai poder matar judeu à vontade, sem nenhum problema, vai poder pegar toda a riqueza deles, e parte dessa riqueza vai para os cofres reais. O rei falou, tem um povo aí que não vale muita coisa e ainda vou ganhar dinheiro. Assinou, selou, publicou, Mardoqueu ficou desesperado. Todo o povo judeu, mas Mardoqueu ficou. Ele rasga a roupa, joga cinza, judeu, o oriental, ele é intenso, tá? Intenso na expressão de seus afetos. Até hoje você vai ver filmes orientais têm uma intensidade de afetos mais maior, né, bem maior do que a que a gente apresenta na sociedade ocidental. E aí rasga, joga cinza, lamenta. E aí a Esther, que é sobrinha de Mardoqueu, criada por ele, vai lá, manda roupa por um funcionário, manda roupa, ele diz que não quer, não aceita porque ele está muito triste. E aí ela vai e manda o funcionário perguntar por quê. Aí o Mardoqueu explica que é por conta desse dito real, que vai massacrar os judeus, e diz que ela deveria procurar o rei. Procurar o rei para pedir pelo povo. Aí olha só, o que diz ela. Então ela o instruiu que dissesse o seguinte a Mardoqueu, lá em Esther 4:10. Todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno, sem ser por ele chamado. Será morto, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. E eu não sou chamado à presença do rei há mais de 30 dias. Olha que coisa. Ela está lá com a vida que sempre sonhou. Vem esse infeliz do Amã, instiga o rei, lança esse edito. E o Mardoqueu fala, Esther, você está aí, é a judia mais próxima ao rei, cabe a você interceder, lutar pelo povo judeu. Ela fala, ô Mardoqueu, você sabe que quem chegar sem ser pedido, sem ser chamado, morre. E ele não me chama. Ele não me chama. Eu vou fazer o quê, Mardoqueu? Eu até queria ajudar, mas não tem jeito não. Eu estou aqui no bem bom e eu não tenho como fazer nada não. Aí o Mardoqueu fala o seguinte, no verso 12. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer-lhe, não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Então Esther mandou essa resposta a Mardoqueu. Vá reunir todos os judeus que estão em Suzã,
capital do império, e jejuem em meu favor. Não comam, não bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e as minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Olha que linda a postura de Esther. Então, primeiro, a Esther está com a vida de princesa, de rainha, tranquila, realizando seu sonho. Chega uma notícia horrorosa que ela quer ignorar. E quem é que não quer ignorar a tristeza? Quem é que não quer ignorar as dores do mundo? Quem é que não quer ignorar os sofrimentos que nos cercam? Eu gostaria que o Brasil fosse uma Suíça, que o mundo inteiro fosse uma Suíça, uma Finlândia. Quem não gostaria disso? Que a gente não tivesse pobres. A gente não gostaria de se envolver com histórias de suicídio, de depressão, de gente de uma carência sufocante, de doenças, de pandemia, de queimada na Amazônia, no Pantanal, queimadas criminosas. A gente gostaria de não ouvir e nem se envolver, nem querer saber sobre políticos que desviam dinheiro de hospitais, de lanche para as crianças, de remédios. A gente gostaria de nem querer saber. E muitos fazem isso. Muitos fazem isso. Querem ter a postura de Esther nesse primeiro momento. Ela falou, olha, o rei, eu só posso chegar ao rei se ele me chamar. Tem um mês que ele não me chama. Mais de um mês. Então, olha, eu lamento, mas não posso fazer muita coisa. E tem gente que faz exatamente assim. Lamento. Mas eu vou fazer o quê? Fazer o quê pelos pobres no mundo, pelos sofridos no mundo, pelos doentes, pelos presos? O que eu posso fazer contra a corrupção, contra as queimadas? O que eu posso fazer? Não vou fazer nada, eu não criei isso, não quis. Se isenta. O máximo que pode fazer é assim, como eu sofro de ver o sofrimento dos outros. E normalmente é o sofrimento distante. Como eu queria poder ajudar a África. Como eu queria jogar um balde de água lá na Amazônia. Como eu queria que o fulano de tal fosse preso. Mas quando chega com aquela vizinho, aquela pessoa em situação de rua perto da tua casa, aquele depressivo que precisa de apoio, aí você já fala assim, não, aí eu não quero me envolver. Muitas vezes, nós damos vazão a esse sentimento de querer que a vida seja boa e somente boa. Porque no fundo, a gente queria que a vida fosse leve, permanentemente leve. Só que isso não existe. Infelizmente, tem Amã no tempo, lá de Esther, e tem vários hoje, produzindo males, instigando males, produzindo sofrimentos. E aí eu posso falar, eu não quero me envolver, ou eu posso assumir que eu preciso me envolver. Como disse Jesus, amar o próximo, e eu construo essa proximidade. Eu vejo a necessidade e me aproximo. Eu posso fugir ou acolher. A Esther quis fugir como você quer fugir, e eu quero fugir. E como a gente faz isso em muitos momentos. Só que, diante de uma fala contundente,
Olha, não pense que você vai se livrar disso não. E mais, vocês vão morrer, sua família, ninguém vai lembrar de vocês, vai ter socorro para o povo judeu, Mardoqueu tinha essa convicção de que Deus suscitaria, e vocês ficarão esquecidos na história, envergonhados na história, pensando que poderão, que você vai poder viver como quem está numa água cristalina, curtindo a vida. Na verdade, você estará em volta num lamaçal de indiferença. Você será reconhecida como uma pessoa indiferente, suja pelo que há de sentimento, talvez o mais perverso, terrível dos sentimentos, que é a indiferença. De podendo fazer, se isenta. É óbvio que tem gente que, sufocado por uma culpa incoerente, foge porque acha que tem a obrigação de cuidar de todos. Ninguém tem. Por isso que a ideia é do próximo. Mas fugir disso, das suas possibilidades, é negar o que lhe cabe. E aí, a Esther dá um exemplo maravilhoso, porque o que ela faz? Ela reconhece a sua plena impotência, incapacidade, nem chegar perto do rei ela podia. Aliás, era um ato recriminado. Por isso que ela fala que é contra a lei, é recriminado. Tanto que pode gerar morte, de tão grave que era você chegar perto do rei, sem ser por ele chamado, que isso gerava morte. Não era uma ilegalidade qualquer, é uma ilegalidade terrível. E a Esther fala, eu não tenho condições. Isso está para além de mim. E é verdade. Totalmente despreparada para a vida, como aliás, eu e você nos encontramos para a maioria das coisas, despreparados, incapazes, sem saber o que fazer. E se souber para onde ir, não sabe como que vai ser o percurso. Eu sei como dar esse passo, mas e depois? Vai dar certo, não vai? Perceba, a história de Esther é a sua história, é a minha história. Que a gente tenta se isentar das responsabilidades, dos riscos da vida, do envolvimento com a história dos outros. Querendo negar que a história dos outros faz parte da nossa história. E que eu tenho algo a fazer. Ela fala, olha, isso é muito difícil, isso é arriscado. E aí ela toma uma decisão de se arriscar. Ela viu que ela podia até se isentar desse risco, ninguém sabia que ela era judia, senão o Amã não teria feito isso. Então ninguém sabia que ela era judia. Ela podia se isentar dessa história. Mas ela não fez isso não. Ela fez, sabe o quê? Ela encarou o risco. Eu vou me arriscar. Eu vou me arriscar porque na vida, ou a gente se arrisca, ou sai como um covarde. Ou a gente se arrisca, ou a gente sofre a dor da desistência. Ou a gente se arrisca, ou a gente fica num campo de um conforto sufocante. A imagem que me vem na cabeça é ficar deitado naquela cama cheia de espinhos, né? Ou numa cadeira quebrada que você fica... Tá num conforto relativo. Porque é um conforto de que não tem coragem de olhar com liberdade. É um conforto incômodo. A Esther, ela traz para si e fala assim, eu vou me arriscar. Minha querida, você precisa se arriscar. Meu querido, você precisa se arriscar às loucuras da vida, longe disso, mas às coerências da vida. Eu não estou falando fazer loucura não, estou falando fazer as coerências da vida. E para fazer as coerências é preciso se arriscar, enfrentar, reconhecer nossos medos, as nossas incapacidades e se arriscar. Porque pode dar errado. Esther podia ser morta. Não foi, mas podia. E quando a gente se arrisca, pode dar errado.
Às vezes dá e às vezes não dá. Mas é melhor se arriscar com coerência, sabendo que é preciso tentar e dar errado, do que passar toda uma vida com medo de ir onde sabia que precisaria percorrer. Esther vai, se arrisca, mas ela se arrisca pedindo ajuda. Porque ela fala assim, essa luta é minha, mas é sua também. Então a gente vai lutar junto isso daí. A gente vai lutar junto. Mardoqueu chama todo mundo para jejuar. 3 dias. Eu vou jejuar também. Eu e a minha turma toda. 3 dias. 3 dias e 3 noites. Depois eu vou procurar o rei. É a convicção que precisa se arriscar. Implicando quem está envolvido na história. Sem heroísmo. Sem se julgar plenamente capaz ou que superou o medo e agora vai como se a vida fosse construída sozinha. Não é. Mesmo quando tem uma atitude que é feita por você, é preciso reconhecer que ela não é sua somente. É de todos aqueles que estão envolvidos nessa decisão. E toda decisão implica, no mínimo, o envolvimento da sua família nuclear, aqueles que moram com você. É por isso que decisões nunca são plenamente individuais. A gente decide, a gente se implica na decisão e a gente convida os outros. Porque os desdobramentos envolvem mais pessoas. E mais do que isso, Esther reconheceu que o jejum não foi para nada mais do que chamar Deus para a história e falar, Deus, a gente precisa da tua intervenção. A gente precisa que o Senhor haja e nos dê libertação. A gente quer fugir, mas não pode, não deve. A gente quer ficar na boa, mas não deve. A gente precisa reconhecer a nossa incompetência, sim. A gente precisa se arriscar naquilo que a gente reconhece como coerente a fazer, sim. A gente precisa implicar as pessoas, sim. E a gente precisa da intervenção de Deus na nossa história sempre. Não significa que vai dar tudo certo, não. Mas significa que a gente vai estar do lado do Pai que cuida da gente, que nos orienta, nos fortalece. Não se arrisque sem a orientação de Deus. E sob a orientação de Deus, se arrisque na coerência do que você percebe como algo que você deve percorrer. Que você seja como Esther, que enfrentou a vida, que percorreu os caminhos, que teve medo, teve dúvida, quis ficar na boa, mas no final assumiu a vida que tinha que ter, se arriscou, sob o auxílio, direção, acolhimento de Deus. Que Deus te abençoe e que você não fuja da sua vida. Ela é bonita e é para ser vivida. Não de forma egoísta, envolvendo outros, tanto na ajuda quanto no envolvimento dos processos. Que Deus te abençoe, meu querido, que Deus te abençoe, mulher, que você perceba a sua beleza, a sua dignidade, a sua força e a sua fraqueza e a necessidade do auxílio de Deus. Que Deus nos abençoe. Eu confio em ti, eu descanso em ti, suas promessas se cumprirão. Eu espero em ti, eu me alegro em ti, os seus planos jamais se frustrarão. Tu és fiel. Descansar, crer no teu agir, tua paz.
ti, suas promessas se cumprirão. Eu espero em ti, eu me alegro em ti, os teus planos jamais se frustrarão. Tu és fiel. Confiar, entregar-me a ti, descansar, crer no teu agir. Tua palavra jamais falhará. Tu és fiel e para sempre serás. Mesmo quando os meus olhos não podem ver, sei que estás agindo em meu viver. Eu confio em ti, eu descanso em ti, suas promessas se cumprirão. Eu espero em ti, eu me alegro em ti, os seus planos jamais se frustrarão. Eu confio em ti, eu descanso em ti, suas promessas se cumprirão. Eu espero em ti, eu me alegro em ti, os teus planos jamais se frustrarão. Tu és fiel. Papai do céu, muito obrigada desse culto. Cuide dos doentes e que estão desempregados. Em nome de Jesus, amém.